Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia, chegamos então a mais uma live. Hoje nossa live número 195, já são 195 dias aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal. E hoje vamos então para mais uma live aqui na quarta-feira. Hoje, então, a gente vai finalizar aquele tema que é a virtude da generosidade, né? Como eu tinha falado aqui anteriormente, só para a gente recapitular, até a live 200, que vai ser até o final desse mês, a gente vai fazer apenas lives falando sobre virtudes, sobre como construir algumas virtudes na nossa vida. E a gente está finalizando aqui com a terceira live, a virtude da generosidade. A gente falou antes nas duas anteriores. E aí eu vou trazer aqui o fechamento desse tema hoje, né? Então eu tinha trazido de forma prática para a gente conseguir estar colocando em pauta na nossa vida algumas questões para a gente refletir e achar formas da gente conseguir estar praticando isso na nossa vida, né? Então eu só vou recapitular as primeiras perguntas feitas, né? E aí a gente já dá sequência. Eu tinha feito nas lives anteriores 3 perguntas diferentes, né? A primeira delas é: me esforço para reconhecer as necessidades reais dos demais? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender, né? Para poder edificar essa virtude da generosidade, entender quais são as necessidades reais dos demais, né? Das pessoas que estão à minha volta, entender realmente o que as pessoas precisam e não aquilo que eu acho na minha cabeça que elas estão precisando. Segundo ponto, reconheço os meus talentos e os coloco a serviço dos demais, né? Entender aquilo que eu faço, aquilo que eu faço bem feito, aquilo que eu tenho condições de fazer, e eu coloco esses talentos que eu adquiro ao longo da minha vida à disposição dos demais também. Essa é uma segunda forma da gente conseguir construir a virtude da generosidade. Terceiro, dou valor ao meu tempo e ao meu esforço, ou seja, eu utilizo, né, esse meu tempo e esse meu esforço para poder construir essa virtude da generosidade. Então essas foram as 3 primeiras. Quem não assistiu, volta lá depois e assiste, não precisa voltar agora, pode assistir essa terceira que não vai interferir em nada, mas depois eu aconselho, né, sugiro que volte lá e assista as 2 primeiras também, que eu acredito que vai complementar bastante. E agora eu trago uma quarta e penúltima questão, depois eu trago a última para a gente fechar. A quarta pergunta é: realizo ações buscando o autêntico bem dos demais com bastante frequência? Então eu vou repetir: realizo ações buscando o autêntico bem dos demais com bastante frequência. Então olha só o que eu estou falando, né? A gente precisa, como eu falei na live anterior, a gente primeiro precisa, através da nossa inteligência, reconhecer o bem e reconhecer a verdade, né? Esse é o primeiro ponto. Depois que a gente faz isso, o segundo ponto é reconhecer o que é o bem para os outros, né? Dessa forma a gente consegue edificar essa virtude da generosidade, entendendo o que é bem para os outros, né? A generosidade, então atenção, a generosidade, ela é uma virtude que a gente só consegue construir através da relação com o outro. A gente não consegue construir essa virtude da generosidade sozinho, né? Senão eu estaria falando de repente de uma outra virtude. Essa virtude chamada generosidade, a gente só consegue construir através de uma relação com o outro. Por isso que todas essas perguntas que eu fiz anteriormente, elas estão voltadas para os demais. É sempre voltado para a nossa relação com os demais, né? Então, para que a gente possa construí-la, a gente precisa estar atento de fato ao outro, senão não consegue ser generoso, né? E o que é o problema da gente não ser generoso, né? O que é o contrário de uma pessoa generosa? É uma pessoa mesquinha. Não sei se já escutaram esse termo, né? Fulano é uma pessoa mesquinha. A mesquinhez, né? A pessoa mesquinha é o contrário daquela pessoa generosa, né? Então eu acredito que ninguém aqui quer que um dia seja escrito, que coloque na nossa lápide, né? Lá, João, o mesquinho, né? Pô, imagina, que vergonha, né? Passei por esse mundo e o que eu fui? Eu fui um sujeito mesquinho, né? O que se pode dizer de mim é isso, né? Pô, que triste, né? Que vida triste é uma vida de mesquinharia, né? Uma vida da qual a gente não aproveitou a oportunidade de sermos generosos, né? Então, nada acaba ficando na tua história se tu não tem essa virtude da generosidade, né? Você não fez uma vida, né? Tu não construiu uma vida, tu acabou desperdiçando uma vida. Poxa, essa é a notícia terrível quando a gente não constrói a virtude da generosidade. A gente se torna um sujeito mesquinho que só passou pela vida desperdiçando ela e não construindo. A gente passou uma vida toda olhando só pra gente, achando que estava construindo grande coisa, muitas vezes desejando reconhecimentos, aplausos das pessoas, que muitas vezes chega, muitas vezes não chega,
né? Ou às vezes não chega da forma que tu queria, e enquanto a tua vida foi passando e a oportunidade de tu construir algo realmente de fato, que tem consistência, que tem substância, através, por exemplo, dessa virtude da generosidade, tu acabou desperdiçando, né? Poxa, que tristeza isso, né? Passar por uma vida sendo uma pessoa mesquinha, né? Ao invés de ser uma pessoa generosa, né? Então, para que serve essa virtude? A virtude serve, volto a falar, como eu tinha já falado em outras lives, a virtude, as virtudes, né, elas servem para que a gente possa construir uma vida com amor, que é a maior de todas as virtudes, né? Então, a gente não constrói a virtude somente através da força do nosso braço, né? A gente precisa também da força do nosso braço, mas a virtude ela só pode ser construída também através do amor. Amor de quem, né? Amor primeiramente, do próprio Deus que nos criou, né? Que nos permitiu ter o ser, que nos permitiu estarmos aqui. E segundo, a gente também, para que a gente pudesse estar aqui, a gente também foi amado pelos outros, a gente também foi amado por alguém que nos criou. Aí de repente alguém olha para ele e diz, Machado, mas eu não sou amado por ninguém. Poxa, é sim, né? Se tu tá aí vivo, se tu tá aí conseguindo ter condições agora de assistir uma live, é porque alguém em algum momento da vida não te deixou morrer, né? Alguém cuidou de você, de certa forma. Através do quê? Através desse amor generoso, né? Então, sei lá, por mais... Não, mas é porque você não conhece a minha história. A minha história, né, é uma história de abandono, a minha mãe me abandonou. Mas tudo bem, triste que isso aconteceu, né? Sinto muito, realmente é uma história triste, mas no lugar, para que tu pudesse estar aqui hoje, no lugar dos teus pais, alguém foi generoso e criou você, né? Então, sei lá, a dona Neide lá do orfanato, ela teve um amor generoso por você e te criou. Ou sei lá, a minha vizinha ou a minha avó, né? Essas pessoas, elas precisaram estar na tua vida, né? Elas te nutriram, elas te cuidaram, sendo muito mais generosas ainda, porque nem precisavam fazer isso e fizeram pela tua vida. Então, para de ser uma pessoa ingrata. Se tu está aqui vivo hoje, podendo assistir, de repente, uma live ou a gravação de uma live, é porque alguém, em algum momento da vida, foi generoso com você, teve um amor generoso com você e te criou, te nutriu para que você pudesse estar aqui. Então, a minha história, a tua história e a de todos nós que estamos vivos hoje, no fim das contas, é a história do amor, é uma história da generosidade, né? Alguém foi generoso conosco para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? A fundação, no fim das contas, da nossa história é um ato de amor. Primeiro, o amor de Deus que colocou a gente na existência, né? O amor de quem nos criou. E segundo, o amor daquela pessoa que nos criou, que nos cuidou, que nos nutriu, quando nós não tínhamos condições de fazer isso sozinho. Então, nós fomos, de certa forma, fundados pela generosidade. Então, é óbvio que essa é uma virtude que é importantíssima, né? Então, o mínimo que a gente pode ser, né, é ser generoso de volta quando a gente tem condições na nossa vida adulta, né? A gente pode ser isso de volta. Então, o mínimo que a gente pode fazer, já que alguém foi generoso com a gente para que a gente pudesse estar aqui, é poder devolver um pouco disso sendo generoso de volta. Se a gente não tem isso, a gente não tem uma vida sendo construída. Presta atenção, a gente tem uma vida sendo desperdiçada. Volto a dizer, a generosidade é essa virtude que se busca na relação com o outro. Por isso que todas essas perguntas que eu fiz, todas essas questões que eu trouxe, elas obviamente estão relacionadas ao outro, ao próximo, né? Senão não seria generosidade, né? Então, finalizando a questão, realizo ações buscando o autêntico bem dos demais com bastante frequência, né? Então, essa questão é isso, é olhar para o outro, né? Isso a gente já falou. E a parte final dela, por quê? Não está ali à toa, com bastante frequência. Então, esse é outro ponto que a gente precisa observar, né? Não é generoso aquela pessoa que disse assim, Machado, uma vez eu visitei um asilo, então eu sou muito generoso. Olha, na tua vida inteira, tudo que tu fez voltado para a generosidade foi uma única vez ter visitado um asilo, desculpa, tu tá mais para uma pessoa curiosa do que para uma pessoa generosa, né? Fui lá uma vez só para conhecer como que é um asilo, né? Eu dei esmola uma única vez na minha vida. Tu não tem nada de generosidade aí. Por isso, o final, a palavra frequência, com frequência, significa que a gente pode ser generoso com frequência, uma vida inteira. Então não é aquele ato de curiosidade, eu vou lá, né? Muita gente pega isso, vai lá onde tem pessoas passando dificuldade, vai lá no asilo para tu ver, para tu poder ser grato à tua vida.
poxa, eu acho que tem função melhor, né, para a gente poder ir num lugar assim, né, que é realmente contribuir, que é realmente ajudar, que é realmente servir, do que simplesmente para tu se sentir melhor. Isso não tem nada de generosidade. Generosidade é quando a gente realiza atos operativos bons, quando a gente se dedica a ir em algum lugar e estender a mão e poder ajudar o próximo através, volto a dizer, aquelas questões que eu falei aqui anteriormente, através dos nossos talentos, através daquilo que a gente tem condições de ser. E assim a gente vai construindo essa virtude da generosidade através da nossa relação com o outro, né? Então, essa generosidade é uma pessoa generosa, para a gente concluir essa quarta questão, é aquela pessoa que está olhando para os outros, né? E a partir dali faz um compromisso de permanecer nesse ato de generosidade com frequência, por amor, não é uma única vez na vida. Eu fui uma única vez na vida lá, então eu sou um sujeito generoso. Não, a gente pode fazer isso frequentemente. Então essa que é a coisa. E aí, para a gente finalizar, essa live de hoje vai ser mais curtinha, né, porque é só o final do tema, eu gostaria de encerrar aqui com um último ponto, e esse último eu deixei propositalmente por último, porque esse é o ponto que pega para todo mundo. Se eu tivesse começado por esse, talvez muita gente diz, não, mas isso aí já é demais. O que é essa quinta questão? Essa quinta questão traz a seguinte pergunta, muito simples e muito direta. Eu perdoo? Essa é a quinta questão. Eu perdoo? E o que isso tem a ver com generosidade, né? Porque a pessoa vai dizer, não, eu concordo com todas as outras 4 questões, eu até posso ajudar, eu até posso ser uma pessoa generosa, que me importo com os outros. Agora, pedir para perdoar, daí já é demais, aí já é querer demais. Ora, tem total relação o perdão com a generosidade, né? O que a gente precisa entender? Com calma agora para entender isso, né? Antes da gente já sair repelindo isso. Vamos entender. A pessoa que perdoa, no fim das contas, ela é a pessoa que consegue entender e compreender que ela não pode, que não faz bem, inclusive para a vida dela, ficar guardando dentro do seu coração um ódio, ficar guardando dentro do seu coração um rancor. A generosidade, ela pede, no fim das contas, essa grandeza de espírito. Só consegue perdoar, só consegue conceder o perdão àquela pessoa realmente que ela tem uma grandeza de espírito, né? Porque a generosidade, ela pede esse coração amplo, esse coração largo. A generosidade, ela pede essa entrega. Então, o que é perdoar no fim das contas, né? Quando a gente está perdoando alguém que nos cometeu algum ato ruim, a gente está, de certa forma, sendo generoso, apostando no outro, no sentido de quem diz o seguinte, eu aposto que você, ainda que você tenha cometido algum mal, você pode ser uma pessoa melhor amanhã. Né? Então o sujeito que não perdoa, ele não é um sujeito generoso, porque, né? Não estou tirando isso do nada, né? Na prática fica fácil da gente ver isso. O sujeito que não perdoa, ele é um sujeito que não é generoso porque ele já declarou uma sentença, você não vai melhorar nunca, ele está praticamente dizendo assim. Né? E aí é uma pessoa que fica, no fim das contas, atado a rancores e remorsos. Né? Eu não estou falando com isso, né? Antes que diga, mas então, a primeira associação que a grande parte das pessoas fazem é, se eu perdoar eu vou ser um bobo, eu vou ser um idiota. Presta atenção, eu não estou dizendo aqui para te perdoar e continuar se relacionando com a pessoa. Talvez a pessoa realmente cometeu um mal, acabou te ferindo. Eu estou dizendo de perdoar no sentido de não ficar atado a um remorso e a um rancor. Perdão no sentido de, poxa, eu perdoei ainda que eu não queira mais conviver contigo, mas está tudo certo, eu não guardo isso no meu coração, eu sigo a minha vida porque eu sei que você como ser humano amanhã depois pode ser melhor, né? Então, a gente precisa observar isso com muita atenção, né, cara? Porque, poxa, se a gente fica apontando o dedo no sentido de, essa pessoa não é merecedora de perdão, eu não vou perdoar ela nunca vai melhorar. Pô, qual é, cara? Qual é? Poxa, olha pra tua vida, olha pra minha vida, né? Se fosse, né? Se você fosse, né, ser julgado, se você fôssemos ser julgados pelo mesmo critério que a gente julga, né? Se você for julgado pelo mesmo critério que você está julgando o outro, aquela pessoa que tu não está perdoando, será que tu seria perdoado também? Né? Então lembra daquela frase, né? Com a mesma régua que você mede, você será medido. Né? Quando eu escuto essa frase, a única coisa que eu não quero é julgamento, né? Eu quero misericórdia. Porque eu também, não sei se você, assim como eu, é ser humano e já cometeu erros na vida. Eu quero também o perdão, eu quero a misericórdia pelos erros que eu cometi. Então que a gente preste atenção nisso, né? Antes de dizer, eu sou alguém que eu não perdoo e pronto.
com a mesma régua que tu mede, tu também está sendo medido. Então, que a gente tenha um coração amplo, misericordioso, que consiga perdoar no fim das contas, né? E não fique atado a esse rancor, a esse ódio, né? Então, como dizem por aí, todo mundo erra, né? E quem é a gente no fim das contas para julgar os outros, né? Então, o perdão, ele é uma consequência da generosidade. Só consegue perdoar um sujeito que realmente é generoso, né? Essa generosidade, ela pede esse olhar magnânimo, esse coração amplo de alguém que consegue perdoar. Então, que a outra pessoa melhore, então, de repente, justamente por esse perdão que eu estou dando para ela. Às vezes a pessoa vai melhorar justamente por causa desse empurrãozinho que eu estou dando, que é perdoando ela, né? Como alguém que diz assim, poxa, eu aposto que tu pode ser uma pessoa melhor, né? Ainda que a gente perdoe e se afaste e não queira mais conviver com essa pessoa, mas que a gente não fique atado a esses rancores e a esses remorsos, né? Então, essa é a quinta questão que a gente precisa se perguntar. Eu perdoo? Eu consigo perdoar? Isso também faz parte de um coração generoso e de alguém que quer construir essa virtude da generosidade. Tá bom, pessoal? Então eu falei que hoje ia ser uma live mais curtinha para a gente poder fechar esse tema. Essa foi a virtude da generosidade. Para quem assistiu só essa live 195, recomendo que assista a live 193 e 194 também, que daí tu consegue complementar e encorpar um pouco mais essa virtude, mas creio que através disso aí já é o suficiente para sermos pessoas mais generosas e obtermos essa virtude aí nas nossas vidas. Espero que tenham gostado. Essa foi a nossa live número 195. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de volta para a nossa live 196. Ainda não escolhi o que eu vou trazer amanhã, mas com certeza vai ser um tema também voltado para as virtudes. Tá bom, pessoal? Ótima quarta-feira a todos. Fiquem com Deus e até a próxima e que sejamos mais generosos. Tchau, tchau.